Olá, estamos no terceiro dia dos 10 dias de oração e o primeiro sábado dessa programação que eu amo. É um prazer falar com vocês, eu sou a Janice Freitas, obrigada pelo convite, que Deus abençoe a cada um. Vamos então fazer uma oração para nós começarmos a ler a palavra de Deus? Oremos. Querido e amoroso Pai, nos colocamos na Tua presença como filhos, servos, implorando que seja a Tua voz que seja ouvida aqui, que seja o Teu querer e não o nosso. Livra-nos de todo mal, usa-nos e capacita-nos para terminar esta obra, para que logo possamos Te ver face a face. Alimenta-nos do Teu poder, é o que Te imploramos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós vamos começar então lendo o que está em Mateus 7, 24 a 27. Vamos lá? Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos visto que durante esses dias tem se trabalhado a questão, o tema família. E hoje o nosso tema são atividades espirituais em família, é para fortalecê-la e nos preparar para o céu. O autor nos diz, ele cita um pensamento muito importante que diz: a casa que construímos não é importante. O importante é a família que construímos dela. Eu gosto muito de pensar assim: Deus, Ele não vai levar o ser humano que não quer ir para o céu, não é porque Ele não queira levá-lo. A vontade do nosso Pai é levar todos os seus filhos. Só que Ele respeita as nossas decisões, as nossas escolhas e, entenda, o céu só vai ser céu para a gente porque lá tem a pessoa que nós amamos. O céu só vai ser céu para a gente porque lá tem as pessoas às quais nós nos relacionamos. Porque o que torna uma família família não é uma casa estrutural, mas sim um relacionamento que tem dentro dessa casa. E por isso é importante nós nos preocuparmos com a estrutura emocional e espiritual da nossa família, da nossa casa espiritual. Veja, e como é que a gente constrói isso? O autor vem dizendo que se constrói com comunhão, com relacionamento e oração. E aí a gente pode usar a figura de linguagem da cruz. Você tem comunhão com Deus, relacionamento com quem está próximo de você. E a oração é a sustentação, é a base dessa cruz, dessa tríade. Sendo assim, como nós vimos lá em Mateus 7, 24, é prático como um homem prudente, ele constrói a casa, e essa casa que está se referindo aqui, nós podemos usar como uma figura de linguagem, é a sua família. O homem prudente é aquele que constrói a sua família na rocha. E quem é a rocha eterna? É Deus. E ele diz mais: o homem prudente, ele é sensato no seu relacionamento com seu cônjuge e ele é sensato com os seus filhos. E a lição vem nos colocando quais tipos de pais, que tipo de cônjuge nós somos. E a primeira que ele coloca é a questão de sermos sensatos e priorizar a formação espiritual. A essência maior não é a aparência. A família ordenada, ela vai servir à igreja. A formação espiritual vai ser o necessário. E se você tem a revista física, se você for lá na página 13,
Ele diz assim, ó: o universo anota a casa que ora. E ele diz: de manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Orientação da criança, página 30. Porque se tem alguma coisa dentro da nossa casa que é um filtro, são as crianças. São os jovens, são aqueles que nos conhecem quando nós não estamos sendo educados por conveniência, quando nós não estamos sendo certos pelo politicamente correto. São os que moram conosco, que sabem realmente quem nós somos. E a irmã Ellen White, uma escritora adventista americana, ela confirma: de manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Nós temos orado. Não é aquela oração automática: Senhor, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Não. É aquela oração do abrir o coração a Deus. É aquela oração que acredita que Deus vai fazer o que ninguém mais pode fazer por você. É completar o que está incompleto em nós. E isso só se tem com relacionamento, só se tem com confiança. E ele ainda diz mais, que nós temos que reconhecer que todos devem trabalhar em prol do bem de todos. Você já viu quando você era pequeno? Você lembra de quando você era pequeno? Ou se eu estou falando com alguém que ainda é pequeno, ainda é criança? Quando você se machuca, independente da idade que você tem, você vai em busca daqueles que vão poder te ajudar, limpar tuas feridas, chorar contigo, mesmo que não chore, mas vai se importar com a tua dor. Isso não muda com idade, porque o ser humano ele foi imbuído por Deus da necessidade de trabalhar com e pelos outros. Você trabalha com os outros, você trabalha pelos outros e você trabalha com você. E isso nos diz que para acontecer isso, como pais, nós não podemos transferir responsabilidades. A responsabilidade de educar é sua, como mãe, como pai. Ensinar a ser egoísta não precisa. Nós já somos egoístas natos, nós nascemos egoístas. Quem nos ajuda a sermos diferentes é justamente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o outro, que vai nos dar a ideia do que é sermos verdadeiros, do que é nos importarmos com os outros. Eu costumo dizer assim, que você tem que ensinar, por exemplo, se você dá um presente, olha filho, esse presente é para você. E aí ele ganha, oi mãe, que legal. Ou então ele, legal. A mãe o que diz quando ele é pequenininho? Como é que se diz? E aí ele vai dizer, obrigado mãe. Se é alguém de outro dia, também. Só que é ensinado. Se nós como adultos, se nós como pais e mães, não nos responsabilizarmos de ensinar nossos filhos a serem gratos, eles não vão aprender. Aí ensinar que eles têm obrigações e responsabilidades que, se não forem cumpridas, terão consequências. Esse filho cresce sem saber o que é frustração e achando que o mundo gira em torno do umbigo dele. E ele vai sofrer e querer morrer ou matar porque não foi suprido os seus desejos. Daí a importância de nós não transferirmos responsabilidades. Os primeiros nãos que a criança precisa ouvir é em casa. Filho, não. Não está certo. Não faça. Você vai se machucar. Porque quando ele ouve isso de alguém que ele confia, de alguém que ele ama, ele vai entender que a vida vai dar outros nãos para ele e ele pode simplesmente obedecer ou ressignificar e dizer não, eu posso fazer diferente. A outra questão que é colocada é que o pai é o sacerdote do lar. Nossos filhos precisam aprender hierarquia dentro de casa. Nossos filhos precisam aprender limites dentro de casa. Nossos filhos precisam aprender que ele precisa respeitar o pai dele.
Porque o pai dele é o sumo sacerdote daquele lar. Ele é um amigo, mas ele não é um igual no sentido de que ele possa falar de qualquer jeito. Imagina, vocês já viram essas crianças que hoje chamam dos pais palavrão? Aonde que foi que quebrado o respeito? E é uma frase recorrente que dizem assim: se você não respeita nem seu pai, você vai respeitar a mim? Mas a primeira pessoa que ele deixou de respeitar foram os pais. Por isso é importante manter a hierarquia dentro da igreja, dentro da família. O mal vem colocando que hierarquia é no sentido de humilhação, que somos todos iguais. Sim, somos todos iguais, mas mesmo eu sendo igual ao outro, nós temos diferenças e precisamos respeitar que existe. Mesmo eu sendo igual ao meu líder, ao meu chefe, ele tem responsabilidades diferentes da minha. E eu preciso respeitá-lo como meu chefe. Por isso, o pai precisa ter um posicionamento de sumo sacerdote, no sentido que ele lidera essa casa. E nós, mulheres, precisamos fortalecer isso em nossos filhos e no nosso esposo. Quando você coloca em xeque a hombridade do seu esposo, você pode estar colocando em xeque até a sexualidade dos seus filhos. Que há estudos que os meninos se espelham nos pais para ficarem parecidos, para conquistarem sua mãe, Freud já dizia. As meninas se espelham na mãe para conquistar o pai. E se essa hierarquia é quebrada, se esse pai é humilhado, é desdenhado dentro de casa, esse menino vai olhar e vai dizer assim: eu não quero ser igual a esse homem. Entende? E qual é o papel da mulher? É colocado que a mulher é justamente a mulher sábia que edifica a sua casa. Ela é aquela que governa, ela é a que orienta, ela é a que guia, é a que dirige. Percebe o poder dessa mulher como uma rainha que cuida dos seus súditos com amor para ensiná-los a dirigi-los, a guiá-los, para que um dia eles possam ser os líderes. Essa mulher não é subjugada a um homem que não sabe quem ele é. Essa mulher, ela sabe o valor dela, porque ela sabe aonde é o seu lugar e ela sabe onde é o lugar do esposo dela, e isso não interfere em quem eles são individualmente e os fortalece coletivamente, os fortalece como família. E interessante que nós precisamos nos preocupar, porque isso envolve uma tríade, aonde tem o espiritual, o físico e o mental. Nós, como seres humanos, somos espiritual, físico e mental. Se um deles não está bem, vai afetar todos os outros dois. Por isso, como família e individualmente, nós precisamos trabalhar isso. Além disso, outra teoria que tem minado as teorias bíblicas é dizer: deixa crescer. E ele vai escolher quem ele quer ser. Hoje chega ao ponto de quererem escolher até qual sexo. Deixa crescer para ele escolher se ele quer ser menino ou ser menina. Deixa crescer e ele vai escolher o que ele vai querer ser. E aí conta-se a história de Samuel Taylor. Ele era um poeta e alguém chegou para ele e disse assim: olha, você precisa deixar seus filhos crescerem, serem quem eles são. Você não precisa ficar ensinando isso e aquilo. Eles vão aprender. E aquele poeta ouviu e aí chamou a pessoa e foi: olha, eu gostaria de que você visse o meu jardim. E eles foram lá para o jardim fora e quando ele olhou, ele disse assim: nossa, você chama isso de jardim? Cheio de ervas daninhas? Cheio de mato, capim? Ele disse assim: foi, eu deixei meu jardim crescer. Eu dei a oportunidade dele expressar suas próprias vontades. E o que aconteceu? Não era um jardim. Porque educação
precisa de disciplina, precisa de fundamentos. E quando nós, como pais, nos omitimos, nós como educadores, nós como cristãos, nos omitimos nesse papel de fortalecer a família, de fazer com que esses pais se vejam fortalecidos em uma igreja que está preocupado com seus filhos, uma igreja que se preocupa com a sua liderança, que se preocupa com seus liderados, isso faz toda a diferença. E ele ainda diz mais na nossa revista física, no segundo item, que diz assim: prioridade na comunhão em família. A sua primeira obrigação é para com seus filhos. O Lar Adventista diz na página 218 da escritora Ellen White: a sua primeira obrigação são com seus filhos. O primeiro sim, o primeiro não tem que ser dito em casa. Esse menino precisa saber quem ele é primeiro dentro de casa, porque senão os outros na rua vão dizer quem ele é. Ele tem que saber que na hora que ele falar alguma coisa, a mãe dele, na fala deles hoje, vai tocar real para ele. Esse pai vai tocar real, não vai ser permissivo, vai ser amoroso, mas vai ser verdadeiro. E falando nisso, diz o seguinte, no terceiro item: religião no lar. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. Por que o mal quer tanto combater a família? Por que Satanás se interessa tanto em destruir um lar concretizado, um lar que estava na base, na rocha? Porque quando ele afeta a família, ele afeta a igreja, ele afeta a comunidade, ele afeta uma sociedade como um todo. Por isso nós precisamos priorizar a comunhão, o louvor e a oração. Lembra o que nós lemos? De manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora. É muito arriscado nós, como seres humanos, acreditarmos que temos o poder de falarmos, de vivermos, de agirmos, sairmos de nossas casas sem antes estarmos na presença de Deus. E isso é ensinado a nossos filhos. Se nós acordamos sempre atrasados, meus filhos vêm cá, vão fazer uma oração e faz uma oração de qualquer jeito, e às vezes nem faz oração, sai de qualquer jeito, como que nós vamos ensinar que nós dependemos de Deus, se nós não estamos dependendo? A oração genuína se apega à onipotência e concede a vitória aos seres humanos ajoelhados. O cristão obtém forças para resistir à tentação. Está no Recebereis Poder, página 138. Ajoelhados. Lógico, vai ter um dia que talvez você não possa ajoelhar, talvez um dia você não vai poder ficar 1 hora, mas é exceção, não é regra. E diz mais: tornando lá uma pequena igreja ao lado de Cristo, nós exerceremos uma boa influência. Tornando lá uma igreja. Agora minha pergunta é: qual tem sido a nossa igreja? Como é a nossa igreja? A minha igreja é cheia de fofoca? A minha igreja é um querendo derrubar o outro? A minha igreja é um lugar onde um quer mostrar que tem mais do que o outro? Ou a minha igreja é aquela que se importa com o outro? É aquela que chora com os que estão chorando e ri com os que estão rindo? A minha igreja é aquela que vibra quando tem uma conquista, que alguém conseguiu comprar um carro, que alguém conseguiu comprar uma casa, que alguém conseguiu que o seu filho se formasse, que alguém conseguiu vencer o vício da bebida. A minha igreja é aquela que se preocupa com um irmão que caiu em adultério, com uma irmã que está fragilizada com o luto de ter perdido um filho, ou o esposo, ou uma mãe, uma irmã. A igreja vai ser um reflexo do que nós somos nas nossas casas. Se na minha casa eu só julgo, eu só quero ser servido e eu não sirvo,
provavelmente na igreja eu também serei. Por isso, eu repito, nós precisamos tornar um lar uma pequena igreja. Mas de que igreja que nós queremos que o nosso lar se torne? Ao lado de Cristo, nós podemos exercer influência. Ao lado de Cristo é reconhecido piedade e santificação. Quando nós, ao acordarmos, ao deitarmos, ao chegarmos em casa, temos um coração agradecidos, eu estou reforçando nos meus filhos a piedade e a santificação. Está muito na moda o conceito do reclamar, né? Reclamar é o clamar duas vezes. Quando eu reclamo, eu estou clamando duas vezes por uma coisa que me fez mal. Eu estou reforçando, eu estou fixando algo negativo em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Se eu chego em casa e eu só tenho palavras de reclamação contra o meu irmão, contra o meu trabalho, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o meu esposo, que igreja é essa que eu estou querendo que meus filhos vivam quando crescerem? Porque enquanto pequenos, a responsabilidade é nossa de levá-los até a igreja. E ele fala isso no 5º item, a família e a igreja. Os pais e mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam o culto no sábado e devem pôr em vigor essas regras pelo próprio exemplo. Entende? Eu tenho que colocar, é aquilo que Deuteronômio fala, inculcar na cabeça dos meus filhos que o melhor lugar para estar sábado pela manhã é na igreja. Sabe, você preparar a melhor roupa para você ir no sábado, não para que os outros vejam, mas porque você vai estar na presença do Altíssimo. Você vai estar na presença do Rei dos Reis, você vai adorar, junto com outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Isso é único, isso é senso de pertencimento e o ser humano precisa disso. E continuando, diz assim: nós precisamos nos colocar em lugar juntos com os filhos e receber os incentivos e encorajamentos possíveis da vida cristã. Por isso que nós precisamos viver em sociedade, por isso que é importante nós irmos para a igreja. Infelizmente, hoje nós estamos numa pandemia onde nós não podemos e nem temos tido o direito de ir e vir à igreja, mas nós estamos como igreja online. Quando você ensina, filho, nós não podemos ir na igreja física, mas nós vamos na igreja virtual. Você vai se arrumar junto comigo, arrumar um lugarzinho e nós vamos estar aqui para cantar e louvar a Deus. Você está fazendo desse lugar um lugar especial. Vocês já perceberam que os meninos, quando vão assistir aula online, as escolas mais organizadas pedem deles que eles estejam com a farda da escola? Vocês sabem por quê? Para que eles entendam que eles pertencem àquela escola. Para que eles sintam a reverência de estar dentro de uma sala de aula e que eles estão ali para estudar e dividir conhecimento. A mesma postura nós deveríamos ter quando nos colocamos na presença de Deus. E diz mais: sendo fiéis na guarda do sábado. Como que nós podemos, ela cita aqui, a família e o desenvolvimento do caráter. Olha que coisa forte. Lidem honesta e fielmente com seus filhos. Atuem de modo corajoso e paciente. Não temam as cruzes. Não poupem tempo ou trabalho, responsabilidade ou sofrimento. O futuro de seus filhos testificará do caráter da obra de vocês. Olha que coisa linda. Tenham coragem e sejam pacientes. Não tenham medo de serem os pais dos filhos de vocês. Assumam o papel de pai e mãe dessas crianças e desses adolescentes. Eles estão clamando por isso. Mas a Bíblia diz: sejam corajosos e pacientes. É um dia de cada vez. Entenda que diz mais:
diz que a família também tem que ter os seus ritos no sentido de fazer da família uma pequena igreja, de ir aos cultos para criar pertencimento e outra, trabalhar a socialização. E por último, item diz assim, a família e a guarda do sábado. E isso é muito forte. Olha o que diz. Ao começar o sábado, devemos vigiar nós mesmos, nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, aproveitando para nosso próprio uso aquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Vê que coisa forte? Nós precisamos começar o sábado vigiando nossos atos, palavras, e mais embaixo ela fala, nós devemos vigiar nossos pensamentos, para que nós não roubemos o tempo que pertence estritamente ao Senhor. O sábado é do Senhor. E ele termina, a citação termina mais embaixo dizendo assim, Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. Você pode estar pensando, mas eu não trabalho no sábado. Você pode não estar trabalhando fisicamente, mas quando você pega o YouTube e vai assistir coisas que não edificam, que não te elevam para o céu, que não te fazem ficar mais próximos de Deus, você está roubando a Deus. Quando você faz atividades que estão interessadas a você somente e não te interliga com Deus e com os outros, nós estamos roubando a Deus. E olha só, para finalizar, eu gostaria de voltar no versículo que nós lemos no início, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você está construindo a sua casa sobre a rocha? Oxalá que sim. Oxalá que nós possamos estar construindo naquele que não erra, que é o nosso Deus. E parafraseando aquela frase quando está tendo construções, né? E colocam assim, desculpa o transtorno, estamos em obra para o seu melhor bem-estar. Gostaria de citar algo. Construir a casa sobre a rocha demora mais, demanda tempo, demanda cuidado, mas o resultado é eterno. E aí, parafraseando isso, nós podemos dizer, desculpa o transtorno, estamos em obra e nós estamos entregando essa obra ao Espírito Santo, que está construindo ou reconstruindo nossas famílias. E nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Todo o tempo dedicado à nossa família será recompensado na eternidade. Que Deus abençoe. Vamos orar? Você deseja isso para a sua vida? Então te coloca comigo em oração. Querido e amoroso Pai, com as nossas mãos erguidas, clamamos que Tu complete o que está incompleto em nós. Que a Tua obra seja completada através do Teu Santo Espírito nesses pais, nessas mães e nesses filhos. Que possamos, como geração, terminar a pregação do Evangelho para que possamos logo Te ver face a face. Fortalece a estrutura das nossas famílias. Que necessário nós possamos falar, mas que os atos sejam a confirmação de que o Senhor é a rocha que sustenta o nosso lar. Por isso Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amores, foi um prazer falar com vocês. Que Deus os abençoe e que nós juntos possamos nos preparar para encontrarmos o Senhor Jesus. Beijo.